Queridos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Tenho estado um pouco ocupado porque estou trabalhando à noite, então fica muito puxado para mim gravar vídeo todo dia, mas sempre que Deus permitir a gente vai estar aqui trazendo um conteúdo novo sobre a Bíblia, para que você possa se fortalecer e aprender mais sobre a Bíblia. Hoje o estudo que eu quero trazer é a respeito de um assunto às vezes até um pouco polêmico, por conta da interpretação, da divergência de ideias, de pensamentos de alguns que interpretam a Bíblia dessa forma. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, a qual vai nos dizer o seguinte: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, o texto é bem simples, né? E de se interpretar. Aqui está falando que com o avanço da população, o crescimento da população, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram famosas à vista. Então o homem ele é atraído pelo aquilo que atrai ele, pelo aquilo que ele olha. Através do seu olhar ele é seduzido, ele é atraído. Então os homens com seus desejos, eles olharam para as filhas dos homens e tiveram o desejo de tomar elas para se casar. Ou seja, alguns dizem que esses filhos de Deus eram os anjos. Então, se você for ver à luz da Bíblia, os anjos eles não têm sexo, conforme Jesus vai falar em Mateus capítulo 22. A partir do versículo 29 em diante você vai ver a respeito desse assunto. E se você for ver, os anjos eles não reproduzem, eles não têm sexo, então eles não podem reproduzir. Alguns dizem que por esse tempo, né, os anjos virem à terra com formas humanas, né, e eles acabaram se relacionando com mulheres e acabaram tendo filhos, né, com essas mulheres. Mas aqui o texto não está falando de anjos, está falando dos filhos de Deus no sentido de duas gerações: a geração ímpia, que é a geração de Caim, né, que matou seu próprio irmão Abel, e a geração de Sete. A geração de Sete é a geração justa, a geração que, quando Adão e Eva tiveram Sete, e de Sete veio Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor, se começou a reconhecer Deus como Criador, né, e começaram a adorar Deus, começaram a glorificar o nome de Deus. Então esse texto está falando dessas duas gerações: a geração ímpia, que é a geração de Caim, que matou seu próprio irmão, que se tornou alguém rebelde, alguém que se afastou de Deus, que não quis compromisso com o seu Criador, com o seu Deus. Mas aí teve a geração de Sete, que é a geração justa, a geração reta diante de Deus, que começou a invocar o nome do Senhor, começou a clamar por Deus e adorar a Deus. Então esse texto, querido, está falando não de anjos, como alguns estudiosos ou intérpretes da Bíblia afirmam que o texto está falando de anjos, embora que há essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio com relação a essa interpretação, né? Mas o que eu quero esclarecer aqui é que o texto está falando dessas duas gerações: a geração ímpia e a geração justa. A geração ímpia é a geração de Caim, e a geração justa, que é a geração de Sete. Esses dois representam esses dois tipos de geração. Então, se você gostou desse pequeno estudo, desse pequeno esclarecimento, nos ajude, se inscreva no canal, que Deus lhe abençoe, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém?